conselheiros, bom dia, né? Retomamos aqui a nossa terceira parte aí da sessão do dia 16 de setembro de 2020. Pela ordem da pauta agora, a gente julgaria o item 38, que eu sou relator, é Oxiteno S.A. Indústria e Comércio, mas em face do pedido de retirada de pauta feito pelo próprio contribuinte, o processo sai da pauta e retorna aí quando a gente tiver a sessão presencial, né? O próximo item da pauta são dois processos do mesmo contribuinte, o item 39 e o item 40, que é recorrente é Enertel Engenharia Limitada e a relatoria do conselheiro Rogério, a quem eu passo a palavra. Caro presidente, conselheiros, eu passo aqui aos dois casos de Enertel. Vou iniciar aqui pelo processo administrativo final 2008-26, conforme a ordem da pauta. Trata-se de uma discussão de multa isolada, valor de R$ 154.343,65. A descrição dos fatos é a seguinte: é um auto de infração cobrando multa isolada do ano calendário de 2003. A fiscalização utilizou a DPJ da recorrente, que informou na ficha 11 estimativas de RPJ, e RPJ a pagar em todos os meses, pois ele optou pela receita bruta, tá? No fim do exercício, a empresa, ela apurou o prejuízo fiscal. Por isso, não teve a aplicação da multa de ofício. Foi alegada decadência por parte do contribuinte, hora recorrente, pois o auto de infração tem data, ou está datado, de agosto de 2008, e as multas estão relacionadas ao IRPJ do ano todo de 2003, tá? IRPJ 2003. E o auto está datado de agosto de 2008, tá? Ademais, foi alegada que a multa isolada é confiscatória e por isso inconstitucional. A DRJ julgou improcedente a impugnação, pois considerou que não vale a decadência, pois o artigo 173, visto, né, que a aplicação estaria pelo artigo 173. Eu não estou conseguindo ouvir, Fernando, vocês estão ouvindo direito? Eu estou? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Eu também estou ouvindo, né? Eu vou sair e voltar. Tá. Conselheiro Rogério, pode seguir? Que o conselheiro Dornelas está com voto lá, né? Pode dar prosseguimento, por favor. Tá ótimo. Continuo ruim. Então, não continuo ouvindo ninguém mais. Você tá me ouvindo, Dornelas? Hein? Você me ouve? Eu ouço e está falhando. Eu não vejo a imagem de ninguém mais. Alguém pode falar para mim aí? Oi, Dornelas. Oi. Entrou. Tá horrível. Fernando, eu vou acompanhar o relatório do Rogério pelo lendo mesmo, certo? E ver se melhora aqui, esperar aqui ser melhor. E não esquece de se entrar novamente e baixar a qualidade do vídeo. Qualidade do vídeo. Não vai entender. Melhorou agora? Baixa qualidade eu coloquei. Isso. Não ouve? Não ouve, Dornelas? Tá. Fugindo, mas enfim, eu
Eu vou sair e vou voltar, mas eu estou acompanhando o relatório aqui lendo, viu? Pode continuar. Senhor Rogério, vamos continuar. Tá ótimo. Então, dando continuidade, esses dois processos, na realidade, esses dois processos da Enertel, né, itens 40, 39 e 40 da pauta, a diferença entre eles é só o tributo. O item 39 é o IRPJ e o item 40 é CSLL. Ambos são multas isoladas, né, autos de infração, exigindo multa isolada do ano calendário de 2003. Tá? E a alegação aqui, uma vez que ele apurou prejuízo fiscal, então foi exigida a multa isolada. E uma vez que a DRJ, ela sustentou que uma vez que não houve recolhimento das estimativas, a contagem do prazo decadencial se daria pelo 173 do CTN. Né? E visto que ele não teve recolhimentos de estimativas. Ela também, a DRJ, julgou improcedente o ponto da multa isolada ser confiscatória, pois não houve, né, nos termos dessa decisão, a concomitância de multas, já que não teve a multa de ofício, somente a multa isolada. E, ademais, que não se poderia analisar pedidos sobre inconstitucionalidade de lei. Né? Eu analisei os autos desses dois processos, a única diferença é só o tributo, como eu disse. Conselheiro Rogério, você vai para o seu voto agora? Eu estou indo para o voto. Vamos ver se o conselheiro Dornelas... Conselheiro Dornelas... Bom, ele está acompanhando lá o seu relatório e o voto está disponibilizado para ele, tá? Vamos seguindo no teu voto, qualquer coisa, quando ele voltar, a gente retoma se for necessário, mas como ele está acompanhando pela leitura do que foi disponibilizada para ele do seu voto, por enquanto não há prejuízo. Por favor, conselheiro Rogério, desculpe a interrupção. Não tem problema. Indo então, conselheiros, e aí há o voto disponível para que todos leiam, eu estou julgando improcedente o recurso voluntário, negando o provimento, pelo fato de que a multa isolada, neste caso, ela foi calculada com base nas informações prestadas na DIPJ e foi devidamente fundamentada no artigo 44 da Lei 9.430, de 96. É um fato que não podemos aqui julgar se a lei é constitucional ou não, por força da súmula número 2 desse CARF. Ademais, não houve decadência, a meu ver, pois os tributos sujeitos a lançamentos por homologação, a meu ver, exigem a antecipação de recolhimentos. E tais antecipações não foram efetuadas, não houve antecipação de tributo. Então, vale o artigo 173 do CTN, não o artigo 150 do CTN. Então, por essas razões, eu estou negando o provimento aos recursos voluntários de ambos os casos. A única diferença, como eu disse aqui, é só o tributo. Os fatos ou a situação fática e de direito é a mesma, dos itens 39 e 40. Certo. Conselheiro Rogério, vamos lá, só algumas considerações aqui. Tem uma preliminar e tem a preliminar e tem um pedido uma preliminar de mérito, um pedido de decadência, né? Está rejeitando os dois. Eu sugeriria, em relação à decadência, que você citasse a súmula CARF 104, tá, né, que ela fala especificamente da multa isolada. Então diz lá,
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, 1 do CTN, né? Que ela é bem específico. Eu não sei o que o conselheiro acha, ou o que os colegas acham, mas eu não acharia nem bom citar aquele precedente do STJ, porque lá ele fala de cobrança de tributo. Aqui, como a gente está falando de cobrança de penalidade, não tem como a gente falar de antecipação efetivamente de recolhimento, né? Acho que inclusive os precedentes que deram origem à súmula 104, eles vão nesse sentido. Conselheiro Dornelas, nos ouvindo agora? Estou ouvindo bem, inclusive estava acompanhando o julgamento pelo celular, está tudo certinho aqui. Tá ótimo. Então, assim, são as minhas únicas considerações a respeito ali, e no caso, deixar registrado aqui no seu voto, que tinha uma preliminar de nulidade, não é isso? Isso. Começa. Citar a súmula, né? Então ele diz, nulidade por falta de fundamentação legal, certo? Você já está afastando, a gente rejeita, né? Quer dizer, está rejeitando, vamos colher os votos. E está rejeitando a arguição de decadência. A gente pode citar a súmula CARF aí, 104, junto com a outra súmula 101, que você já citou, como é que se faz a contagem do prazo com base no 173, né? Acho que conjugar 104 com a 101, a gente mata essa questão da decadência com base em duas súmulas, né? Aí vem agora a discussão sobre a multa isolada em si, né? O conselheiro Rogério, ele está se baseando na redação do artigo 44, que falava, no parágrafo 1º, inciso 4, né, que aplica essa multa ainda que tenha apurado prejuízo fiscal. Então, com base nisso, ele está dizendo, olha, então, se o próprio dispositivo diz ainda que tenha prejuízo fiscal, não importa se ele teve prejuízo ou não. A falta de recolhimento, e veja que aqui a gente não está falando de concomitância, né? A gente está falando de alguém... É uma multa que a Receita foi lá, olhou pela própria DIPJ, você informou aqui que tinha estimativas para recolher, não recolheu. Agora o contribuinte está dizendo, mas eu tive prejuízo, não podia aplicar a multa. Não importa. Aí o conselheiro Rogério está fundamentando aqui, dizendo, olha, ainda que tenha prejuízo fiscal, diz a lei, né? Só para a gente se situar. Esse segundo tema não é tema de súmula, né? Só para a gente entender lá as primeiras partes da decadência simulada, essa segunda não, e a gente não está falando da súmula que permite aqui, que não permite a concomitância de multas na redação original do artigo 44, porque aqui é a multa isolada mesmo, né? Isso. Tem cobrança de tributo junto. Isso. Debate, senhores, dúvidas a respeito dos itens 39 e 40, ou podemos seguir na votação? Vamos seguir? Então, lá com a conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Dornelas. Eu também acompanho o relator. Conselheiro Heitor. Está mudo, acho que seu microfone. Eu também acompanho, presidente. Eu só estava olhando aqui se essa redação que o doutor Rogério colocou porque esse artigo mudou muito, né? Mas acho que é a redação, porque como é coisa de 2003, eu sempre gosto de verificar se a gente não está usando a redação posterior, efetivamente. Então, acho que importante. Não está, né? Ele está citando a redação original, porque no caput lá, é só a gente olhar o caput, no caput original ele fala, no caso de lançamento de ofício, calculado sobre a totalidade da diferença de tributo, né? E aí ele veio para os incisos. Na redação normal, ele fala, cabe as seguintes multas, daí ele separa o que é por diferença de tributo, que é a multa de ofício, e do inciso 2 lá, que é a multa isolada. Então ele transcreveu a vigente mesmo, né? Eu fui no elogio porque eu já me peguei algumas vezes pegando a redação posterior, quando o fato gerador era lá em 2003 e tal. Eu só verifiquei isso, mas acho que está ok, o que eu falei está ok. Então,
Acompanho integralmente o voto, presidente. Obrigado. Importante esse esclarecimento do conselheiro eleitor, porque é comum, às vezes a gente já tem até um voto pronto Sim. e acaba transcrevendo uma redação ou nova para um período anterior ou antiga para um período novo, né? É fácil. Obrigado, conselheiro eleitor. Conselheiro Lucas? Acompanho o relator. Tá, eu também acompanho o relator, então os itens 39 e 40, por unanimidade de votos, a gente está rejeitando a preliminar arguída, rejeitando também a arguição de decadência e, no mérito, negando o provimento aos recursos dos itens 39 e 40, processos julgados. Na sequência, agora, tem mais um processo de relatoria do conselheiro Rogério, que é o item 41, recorrente é Praia Grande Transportes Limitada, conselheiro Rogério, com a palavra. Item do recorrente Praia Grande Transportes, item 41 da pauta. Esse processo, ele tem um valor envolvido de R$ 753.105,57. Então, ele é apto aqui ao julgamento em sessões virtuais, né? A discussão é sobre diferença de valores escriturados de CSL, diferença entre valores escriturados e pagos, nos anos calendários de 2001 e a 2004, tá? E também uma discussão de multa isolada de 2001, 2004 e 2005. O auto de infração, ele cobra a CSL de 2001 a 2004 e multa isolada por diferença entre DCTF e pagamento. A DRJ julgou procedente em parte, exonerando os débitos que foram parcelados, pagos pelo contribuinte antes do auto de infração. A recorrente alega que o débito de 2001, no valor de 59 mil, ele foi compensado. O débito de 2004, no valor de 137 mil, foi incluído no parcelamento em fevereiro de 2006 e menciona-se aqui um processo administrativo, é o 10.580 08.981/2005, dígito 26, que depois veio a ser cancelado e transferido para o parcelamento da Lei 11.941 de 2009, que está em fase de consolidação na Receita Federal do Brasil. Com relação à multa isolada, alega duplicidade de multas e que as estimativas estão pagas e, por isto, não há que se falar em multa isolada, né? Então, a síntese aqui dos fatos, né? Então, diferença de CSL de 2001 a 2004 e multa isolada por diferença entre DCTF e o efetivo pagamento, né? A DRJ já julgou em parte, exonerando débitos que foram parcelados e pagos pelo contribuinte antes do auto de infração. No que se refere ao ano de 2001, no valor de 59 mil foi compensado, e o débito de 2004, no valor de 137 mil, foi incluído no parcelamento que depois veio a ser transferido para um parcelamento da Lei 11.941, que está em fase de consolidação na Receita. Com relação à multa isolada, ele diz, o recorrente, que ele alega duplicidade das multas e que as estimativas estão pagas, por isso não há que se falar em multa isolada, né? Então, aqui no meu voto, no corpo do voto,
eu tenho aqui discriminado todos esses fatos, né? Esses fatos. A DRJ, ela julgou procedente em parte a impugnação, afastando a preliminar de nulidade, rejeitando o pedido de perícia e, no mérito, manteve a cobrança de CSL de 2001 no valor de R$ 59.522,30 e no ano calendário de 2004 o valor de R$ 137.975,73. Manteve a multa isolada de abril de 2001 no valor de R$ 4.191,19, janeiro de 2004 no valor de R$ 13.644,32 e de janeiro de 2005 no valor de R$ 7.917,40. Foi protocolado o recurso voluntário e em síntese, ele reforça ou coloca os mesmos argumentos da impugnação, quais sejam a nulidade do auto de infração, pois foi utilizada DIPJ para efetuar a autuação. No mérito, argumenta que as estimativas do ano calendário de 2001 foram compensadas com saldo negativo de anos anteriores. Ainda, no mérito, alega que a CSL de 2004 foi totalmente paga ou parcelada. E não há que se falar em multa isolada pelo fato de que as estimativas foram totalmente quitadas. Esses foram os argumentos do recurso voluntário e esse seria o relatório. Obrigado, conselheiro Rogério. Pode seguir no seu voto. Posso seguir. Caminhando aqui para o voto, eu afasto a preliminar de que foi utilizada a DIPJ para a autuação. Não, entendo que não merece prosperar esse argumento. Com base nas declarações transmitidas, pode-se analisar que os débitos tributários informados foram devidamente quitados. As informações prestadas em DIPJ, para mim, são aptas para serem base para essa autuação e, por isso, podem ser exigidas quando não pagas, né? Eu afasto, então, aqui a preliminar, entendo que não deve ser anulado o auto, foi lavrado por autoridade competente, também foi dado amplo direito de defesa, conforme prescreve. Eu, então, afasto a alegação do artigo 59 do decreto 7235, que traz as causas de nulidade, né? No mérito, argumenta que a CSL de 2001, ainda em discussão nesse processo, foi compensada com saldo negativo de CSL de anos anteriores. As compensações eram autorizadas no ano calendário de 2001, mas existia a exigência de serem informadas em DCTF. Com base nessa informação, o fisco passava a considerar que os débitos informados em DCTF foram compensados. Tais informações não foram comprovadas pela recorrente. Então, no que tange ao 2001, não há informação nos autos de que, de fato, né, essas compensações foram devidamente efetuadas, né, porque não há informação em DCTF, né. Com relação à exigência de CSL do ano calendário de 2004, no valor de 137.975,73, ele foi calculado da seguinte maneira: eu tenho a CSL devida do ano calendário de 2004, de 191.576,18, pagamento de 53.645, a diferença é CSL a pagar. A fiscalização utilizou a CSL devida informada na DIPJ, folhas 126, no valor de 191 mil, e deduziu os recolhimentos, gerando um saldo devedor. A recorrente
alega que o referido saldo foi devidamente quitado em parcelamento. Ao analisar o extrato de processo, folhas 154 e 155, pode ser evidenciado que as estimativas de janeiro a abril de 2004 foram quitadas com parcelamento e não foram consideradas pela fiscalização no julgamento de primeira instância. Considerando que esses recolhimentos, que esses pagamentos, considerando esses pagamentos, a CSL devida no ano calendário de 2004 seria de 16.778,89, que pode ser demonstrado da seguinte maneira. Eu coloco ali o valor pago, o valor parcelado, né? Faço um batimento, eu olho ali nas folhas 39, pagamento, 17.018 e 18, e eu chegaria num valor de devido final, já com essas considerações, de 16.778,89. Em relação à multa isolada, na última página do meu voto, resta ainda em discussão as seguintes. Multa isolada, abril de 2001, no valor de 5.048,57. A cobrança foi calculada da seguinte forma. Estimativa devida na DPJ, 21.454, menos recolhimento, da CSL devida de 10.097, vezes a alíquota de 50%, 5.048. Então, eu demonstro aqui a forma de cálculo, uma revisão da forma de cálculo dessas multas isoladas, tanto de abril de 2001, quanto janeiro de 2004, quanto janeiro de 2005. Eu, analisando os autos, eu verifico que a recorrente não comprovou que quitou as referidas estimativas de CSL. Assim, merece subsistir a cobrança relacionada à multa isolada. Dessa forma, eu concluo meu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo a cobrança de CSL do ano calendário de 2001, porém reduzindo a CSL do ano calendário de 2004 para o valor de R$ 16.778,89, né, em função da análise que fiz do extrato do processo e de que houve, de fato, estimativas, né, de 2004 pagas com parcelamento, que não foram consideradas pela fiscalização e também no julgamento de primeira instância, né, DRJ. E eu, por fim, eu afasto a alegação de que é indevida a multa isolada, eu mantenho a exigência da multa isolada. Essa é a síntese do meu voto, presidente e demais conselheiros. Conselheiro Rogério, a primeira consideração que eu tenho para fazer aqui, queria até tirar essa dúvida, não sei se os colegas também a têm, mas aparentemente nesse processo há a exigência da CSLL e há a exigência de multa isolada. Então não seria o caso de aplicar em relação às multas isoladas a súmula CARF 105? Porque eu acho que aqui a gente está numa hipótese em que há cobrança do tributo, né? O ano calendário ali é 2001 até 2004. Perfeito. Há cobrança do tributo e há cobrança das multas isoladas. E nesse caso, acho que incide a súmula 105, né? A gente deveria cancelar... A concomitância, né? Acho que há concomitância. É súmula 105, né? 105. Concordam, senhores? Assim, né? Olhando ali, me parece que é um caso clássico ali de concomitância de multa de ofício e multa isolada. Isso. Acho que até a gente situando assim, já diminui até o escopo da nossa discussão, porque tem algumas discussões a respeito da base de cálculo da própria multa isolada que a gente pode esquecer. Isso. Tem concomitância, as multas isoladas é provimento, né? E para eu ter só uma certeza,
Entendi. Eu abri o auto agora aqui, Rogério, fiquei com uma certa dúvida. Se o contribuinte não impugnou, não recorreu, porque eu vi que tem exigência de CSLL de 2002 e de 2003. E a gente está falando de 2001, 2004. Aí eu não sei se é porque ele não teve nenhum argumento direto e eventualmente a discussão dele se atinha a esses períodos referente à nulidade que ele suscitou, que o conselheiro relator está rejeitando, ou se foi isso mesmo, se ele não falou nada de 2002, 2003, tranquilo, a gente não precisa se preocupar quanto a isso, né? Mas é que eu vi que tem 2001, 2002, 2003 e 2004. Isso. É uma pergunta. A segunda pergunta aquela tabela que está no seu voto, na página 4 do seu voto, a respeito de 2004, né? Esses valores que você está se referindo aqui são valores de principal? Eu ainda não consegui olhar no processo isso. São valores de principal. Tá, Porque a minha preocupação às vezes ele vai fazer um recolhimento lá de DARF que vai incluir multa moratória e juros, a gente não poderia abater. Exato. Eu cruzei principal com principal, não o valor total recolhido. Tá certo. Obrigado, conselheiro Rogério. Eu passo aí a palavra para os demais colegas que quiserem se manifestar. Que tem algumas questões fáticas, né? Eu queria só esclarecimento. A questão da multa, eu acho que a gente não vai precisar adentrar, porque vai ser a aplicação da súmula CARF 105, né? Eu olhei ali o auto para ver se tinha de ofício, isolada, caracterizou a concomitância, enfim, acho que isso aí não tem problema. E aí, o que eu estou entendendo, Rogério, é que, em razão, já houve um provimento parcial por parte da DRJ, e do que restou em litígio, o que você está dando provimento seriam alguns períodos da CSLL, da estimativa de CSLL, que foram parceladas, que, se eu não me engano, são, deixa eu ver aqui o período, que tinha sido janeiro, fevereiro, março e abril de 2004, da CSLL, que foram parceladas. Conforme aquele extrato lá, que inclusive eu vi lá no processo, de folha 153, ou seja, eu até estava olhando a data do parcelamento, se foi anterior do auto, eu vejo aqui que o parcelamento foi concedido ali ainda deferido em fevereiro de 2006, ou seja, antes da autuação, acho que a autuação foi agosto, não lembro ali, mas foi posterior, ou seja, de fato estava confessado e parcelado, né? Ainda que o parcelamento tenha sido rescindido, que ele tenha pago em parte, talvez aí não fosse caso do lançamento de ofício, né? Não caberia, inclusive, a multa. Aí eu queria só confirmação, esse provimento parcial é justamente em relação a esses 4 meses que houve o parcelamento ou foi concedido algo mais, além disso? Não, eu só concedi em relação a esses 4 meses de 2004, em relação a esses pagamentos no parcelamento. Certo, até porque tem um outro período lá em cima que, dos 59 mil de 2001, que já viu que já tinha, apesar dele alegar pagamento, já havia sido considerado pelo auditor antes de lançar, né? Perfeito. É isso. Tranquilo. Tá, conselheiro Rogério, eu vou fazer uma sugestão, até para evitar, sei lá, de alguém vai olhar ali e suscita algum problema. Na sua tabela, o senhor cita... folha 154, 155, tá certo, né? Isso. 155, deixa eu ver aqui, tá os 30.162 ali que você abateu, né? Tá certo. Folha 53 ele colocou na tabela. É 55? Isso, lá no começo você coloca certo, no começo do parágrafo 154, 155. Mas no corpo da tabela você colocou 153, que provavelmente é a folha à mão, só para não dar confusão. Na tabela você cita a folha 153.
Ela era a folha 153 numerada manualmente. Depois, quando ele virou o processo digital, ela é 155, né? Exato. Ela é 155. Eu digo porque daqui a pouco alguém vai olhar, ele diz que está na folha 153 e não tem o pagamento da 153. Que é a folha digital ali, né? 155. E aí os valores estão aqui mesmo, né? Eu fico pensando por que a DRJ não considerou o valor parcelado da CSLL que estava tão claro ali. Né? Eu não sei se o contribuinte não alegou. Mas isso aqui está antes do acórdão da DRJ. Você vê que logo em seguida essas telas vem o acórdão da DRJ. Estava mudo, a gente não te ouviu. A DRJ viu esse valor, sim. O problema é que eu estou tentando achar... Tem um acórdão da DRJ aqui que está pulado as páginas. Eu estou tentando achar um que não esteja. Que esse da página, na página 11 do voto da DRJ, você vê que ele faz um quadro semelhante ao do Dr. Rogério, onde tem os valores pagos desses parcelamentos. Agora, aí que tá, ele começa a dizer o seguinte, olha, a CEOT informou que estava parcelado, efetivamente, então eu tenho a multa isolada do valor de parcelamento, aí relativamente à apuração anual, que a gente está discutindo aqui, como dito, o orçamento foi reservado para subir a ausência de, aí o que aí pula para a página 13. Aparentemente o que ele fez foi o seguinte, ele achou que o parcelamento ele era apto a excluir o débito para fim de aplicação da multa isolada, mas para fim de operação de ajuste, ele só poderia deduzir o que foi efetivamente pago. Só que eu não consegui ver a sequência da fundamentação aqui, porque pulou uma página. Eu vou dizer o seguinte, até o conselheiro Rogério tinha me comentado desse acórdão aí, tá? Isso. Uhum. Aparentemente, o que aconteceu? Era frente e verso. Era frente e verso e só estão as páginas ímpares. Uhum. Exato. Tá? Eu, sinceramente, assim, o contribuinte não teve prejuízo porque ele tem a decisão inteira. Se alguém achar que a gente precisa pedir a decisão do DRJ para anexar os autos, tudo bem. Eu acho que dá para seguir adiante, porque a tese a gente já compreendeu, né? Na verdade, por exemplo, eu compreendi a tese, sendo bem sincero, pelo resultado do julgamento. Pelo resultado, né? A gente vai por dedução. Ele mostra né? que, na verdade, que ele nada exonerou na página 170 do valor de ajuste anual de 2004. Como ele estava dizendo que na multa isolada ele estava exonerando, eu concluí que aquela letra B que ele conclui, ele dizia o seguinte, olha, para fins de ajuste eu não aceito parcelamento. Isso. Pelas conclusões, né? Pelas conclusões. Mas será que não dá para dar um despacho aí, mesmo com voto o fato de mérito seguinte, nosso, porque vai subir esse processo sem decisão na íntegra da primeira instância? A gente pode pedir para que seja juntado, que a gente conseguiu julgar, porque na verdade é o seguinte, a gente precisa decidir se o valor parcelado, a questão de direito, se o valor parcelado, como disse a conselheira Giovana, foi pedir o parcelamento antes do auto. Isso. Então a gente precisa decidir, feito o pedido de parcelamento, cabia a exigência de multa isolada? Multa isolada não, na verdade... Multa isolada sai pela súmula 105. É o ajuste. Desculpa. Cabe lançamento de ofício? Cabe lançamento de ofício? Não, claro que não. Está confessado. Isso. O parcelamento é confissão de dívida. Né? Então, assim, eu acho que a questão de direito é relativamente tranquila para a gente. Acho que eu acho que dá para julgar, sim. O voto do conselheiro relator, a meu ver, está perfeito. Olha, não, dá para julgar. Dá para julgar. Só estou falando que depois que em consequência deve ser juntado aí a decisão. A gente pode determinar junto ali no dispositivo, determinar que seja anexado inteiro com todas as páginas, que não houve prejuízo para a gente julgar por uma questão de direito, né? Na verdade, eu só me bati um pouco, porque seria bom ver qual era a fundamentação que ele usou para não conceder no ajuste anual esses valores parcelados. Isso está perdido aqui. Né? Se alguém achar por bem, a gente pode fazer uma resolução. Tá? Eu não sei se alguém está com pessoa da fazenda.
Eu não sei nem se seria o caso de talvez pedir, fazer uma resolução ou pedir vista, a gente consegue a cópia do acórdão e junta. Pode ser também. Que aí voltaria no mês que vem, porque a resolução é não é da unidade de origem. Eu acho que é melhor assim. Eu acho que é melhor. Eu acho que o nosso acordo aí. Eu posso pedir vista e a gente faz essa juntada, solicitar a juntada. Você agora vai ser campeã de vistas, né? Agora é do Roberto, mas se bem que, olha, estamos saindo poucos processos com vista, né? Então eu poderia, assim, eu consignar aqui em ata que o voto do conselheiro é por dar provimento parcial ao recurso para cancelar integralmente as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa e reduzir o valor da CSLL do ano de 2004 principal para 16.778,89. E aí registro vista para a conselheira Giovana. A gente vamos tentar obter essa decisão, porque eu não estou com senha lá do sistema da... eu não tenho senha nenhuma, assim, né? Na verdade, eu tenho contato com colega de atendimento, pedir, né? A gente pode, se alguém passar para a gente, para ou para mim, ou para a Giovana, a gente pode pedir a solicitação de juntada ali, né? A gente junta, a gente anexa e segue o baile para a gente poder, de repente, ter algum fundamento ali que possa, algum argumento jurídico mesmo da DRJ que possa convencer alguém ou sensibilizar em relação à alteração. Não há prejuízo nenhum para a gente. Então, assim, eu perguntei a questão do perfeccionismo. Seria bom que a gente, assim, afastasse com convicção o que foi dito lá. Não estou dizendo que, na verdade, não vai ser afastado, porque a gente tem uma base aqui que independe do que for dito lá. Mas seria bom olhar qual foi o fundamento lá. E já fica o processo devidamente instruído? Sim. Porque se houver interposição aí de recurso especial, alguma coisa, daqui a pouco a Câmara Superior poderia criar algum embaraço aí, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar com vista, né? Estou consignando o voto do conselheiro Rogério, que é cancelar as multas isoladas e reduzir o valor da CSLL de 2004 a 16.778,89. Vou registrar a vista para a conselheira Giovana, e nesse meio tempo a gente vai em busca dessa decisão da DRJ para anexar os autos e a gente continua o julgamento na sessão de outubro. Tudo bem? Correto, pessoal? Então, correto. Vista para a conselheira Giovana no item 41. O 42 a gente já julgou. Acabou amanhã. 42 a gente já julgou. Aí, na sequência, tá, pessoal? O item 43, 44, 45, 46 e 40, até o 46 foram retirados de pauta em razão da ausência do relator. O item 47, que é o da Ebenezer Serviços Contábeis Limitada, também era de relatoria do conselheiro Lisandro, de relatoria, mas houve um pedido de retirada de pauta por parte da PGFN. Então, o item 47, especificamente, ele retorna para a pauta só quando a gente tiver sessão presencial, a não ser que altere a portaria, mas já os itens 43 a 46, que foram retirados por ausência do relator, quando o relator estiver presente, eles vão ser julgados, né? Assim, na primeira sessão que ele voltar, que ele retornar. Eu ainda vou analisar e vou conversar com os setores responsáveis aí do CARF para ver se eles vão voltar automaticamente para a pauta ao longo desses períodos. Eu vou fazer um pedido para que não volte enquanto o conselheiro não estiver apto a participar, porque senão eles vão voltar todos os meses para a pauta e retira de pauta. É uma burocracia, acho que, a meu ver, desnecessária. Mas vou conversar com o setor responsável só para ver se a gente pode retornar só quando ele tiver de volta ao trabalho, ou se a gente vai ter que todos os meses voltar para a pauta e retirar. Mas aí a gente vê, tá? O 47 é diferente. Senhores, 11h30. Eu sugiro que a gente
antecipe alguns julgamentos, né? Melhor a gente julgar até meio-dia e terminar meia hora antes, né? No final da tarde. Até porque tem gente que está tomando café da manhã ainda, almoçar às 11h30 é bravo, né? Então vamos lá. Na parte da tarde, o item 48, há um pedido de... Pela ordem, Fernando, não seria melhor encerrar a sessão depois de iniciar outra? Não, né? Parar o vídeo, talvez. Parar o vídeo. Então, quem sabe a gente encerra e a gente inicia a sessão da tarde, já que a gente já venceu tudo, não precisa antecipar processos estanque. Obviamente que quando a gente retomar a sessão da tarde, efetivamente às 14 horas, né, para deixar bem demarcado no vídeo, a gente vai dar prioridade para os processos com sustentação oral, com pedido de acompanhamento. A gente não vai fazer nenhum processo efetivamente que tenha pedido de sustentação oral, tá? Então eu vou solicitar a Patrícia a gentileza da gente encerrar a gravação. A gente dá por encerrada então a sessão do dia das 9 horas do dia 16 de setembro de 2020. Por gentileza, Patrícia, pode encerrar. Ok, presidente, gravação encerrada.